Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso PET 1, iniciar os nossos estudos de biologia. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Mello, dou aula de biologia. Vou dar aula para alguns segundos. Durante o ano, a gente espera ter uma interação melhor a hora que começar a funcionar o Classroom, funcionando tudo certinho. Quem já foi meu aluno no ano passado, né? Primeiro ano, sabe que eu gravo alguns vídeos explicando o básico da matéria para poder ajudá-los na resolução do exercício. A gente vai resolvendo junto os exercícios. Dúvidas que vocês forem tendo, é só vocês me perguntarem, depois me mandarem as dúvidas de vocês, tá bom? O PET 1 de vocês, ele traz uma revisão de conteúdos do ano passado. Então, nessa primeira parte, nós vamos fazer uma revisão de citologia. Então, a semana 1 e 2 vão falar sobre as partes que formam a célula, as organelas celulares. E o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma explicação geral. Aí, no primeiro formulário, vocês vão responder a questão número 1, 2 e 3. E a questão 4 e 5 fica para a próxima semana. A gente divide, então, as questões, tá bom? Bom, vamos fazer então uma revisão aqui, uma breve revisão. Quando eu falo de citologia, citologia é o ramo da biologia onde nós estudamos a célula. Como é formada a célula, quais são as partes dessa célula, qual é a função de cada parte da célula. Aqui, eu coloquei para vocês as partes que vão formar a célula, então nós vamos comentar aqui, relembrar a função de cada parte, tá bom? Na apostila de vocês, eles colocaram uma tabela e nessa tabela eles colocaram se cada parte dessa é encontrada na bactéria, na célula animal, na célula vegetal e se a função de cada uma dessas estruturas celulares, tá bom? Bom, primeira coisa, membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela está presente em todas as células. A membrana plasmática é a membrana que vai controlar o que entra e sai da célula. Nós falamos que essa membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva porque ela vai selecionar o que entra, o que sai da célula conforme a sua necessidade. A membrana plasmática está presente, então, em todas as células. Célula de bactéria, célula vegetal, célula animal. A parede celular. Parede celular é uma membrana externa, vai ficar do lado de fora da membrana plasmática e ela é uma parede mais rígida, que vai ajudar a sustentar a célula e dar uma maior proteção para a célula. Então, por exemplo, uma célula vegetal. Célula vegetal tem a membrana plasmática e do lado de fora da membrana plasmática tem a parede celular. Essa parede celular, ela está presente na célula vegetal e está presente em fungos e bactérias também. O que vai ser diferente é a constituição. A parede celular vegetal, ela vai ser formada de celulose. A parede celular da bactéria é formada de peptídeo-glicano, um nome estranho, né? Uma combinação de proteína com glicose. E a parede celular dos fungos vai ser formada de quitina, mas uma função dela básica é da proteção, uma maior proteção para a célula. O hialoplasma é a mesma coisa que citoplasma, que é a parte interna da célula que vai ser preenchida por uma substância gelatinosa. Esse hialoplasma constituído em grande parte de água e proteínas. Nesse hialoplasma ou citoplasma é onde nós vamos encontrar as organelas celulares. As organelas celulares é como se fossem órgãos, vamos dizer, pequenos órgãos, que vão realizar as funções vitais da célula. A célula, para se manter viva, ela tem que fazer respiração, digestão, produzir proteína, que são funções vitais. Para que ela faça tudo isso, ela precisa de estruturas. Essas estruturas são as organelas celulares. Então, o hialoplasma está presente na bactéria, na célula animal, na célula vegetal. Aqui nós temos retículo endoplasmático granuloso. O retículo endoplasmático granuloso é como
como se fosse um canal granuloso, ou posso chamar também de rugoso, porque na parede desse retículo nós temos uma outra organela associada, que é o ribossomo. Então, como esse retículo endoplasmático granuloso, ele possui ribossomos na parede, ele tem a função de produzir proteínas. Produz e armazena proteínas. O retículo endoplasmático não granuloso já é um canal também, mas ele é não granuloso. Não granuloso, ou eu posso chamar de liso. Ele não tem os ribossomos na parede. Como ele não tem ribossomos na parede, esse retículo endoplasmático não granuloso, ele não vai produzir proteínas. Ele vai produzir lipídios que são necessários para a célula. Produz lipídios e é responsável pelo armazenamento também. Então, ó, retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Tem ribossomos na parede, por isso ele tem como função produzir proteínas. E o retículo endoplasmático não granuloso, ele tem a função de produzir lipídios. Ambos vão realizar armazenamento e transporte dessas substâncias. O ribossomo é responsável pela produção de proteínas. Tanto é que o granuloso consegue produzir proteínas porque tem um ribossomo associado, grudado, ou ribossomo aderido à sua parede. O retículo endoplasmático granuloso, o retículo endoplasmático não granuloso são encontrados em células animais e vegetais. Não tem na célula da bactéria. O ribossomo já está presente em todas as células. É a única organela presente em todas as células, na vegetal, na animal e na bactéria. Por que eu estou falando da bactéria? Porque a bactéria, já nós vamos falar aqui, é o exemplo nosso aqui de célula procarionte, que é a célula que não tem núcleo organizado. Então, o ribossomo está presente na bactéria também. Célula animal, vegetal e bactéria. O complexo golgiense, ele apresenta várias funções. Vamos falar aqui as principais. Ele tem a função de empacotar, ele vai armazenar a substância, por exemplo, retículo endoplasmático granuloso, produziu proteína, vai transportar essa proteína para o complexo golgiense. O complexo golgiense, ele geralmente aparece assim, ó. Ele tem umas bolinhas aqui representando umas vesículas que vão se desprender dele, tá? Então, ó, o retículo endoplasmático granuloso produziu proteína, transportou essa proteína até o complexo golgiense. O complexo golgiense vai armazenar temporariamente essa proteína, depois ele vai empacotar. Empacotar significa juntar, fazendo pacote ali, juntando. Juntar essas proteínas e depois vai secretar essa proteína. Secretar é liberar, secreção. Vai liberar essa proteína para que ela exerça a sua função. Uma outra função dele também é que ele é responsável pela produção do lisossomo. O lisossomo é a organela responsável pela digestão. Quem vai produzir esse lisossomo? O complexo golgiense, dentre outras funções. Então, uma função muito importante dele é secretar substâncias que são necessárias para a célula. Recebe essas substâncias, empacota e secreta, libera. O complexo golgiense está presente na célula animal e na célula vegetal. Como eu disse, bactéria só tem um ribossomo dessas organelas. O centríolo. O centríolo, ele fica geralmente assim, ó, tem um que fica em pezinho, o outro fica deitadinho, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, um em pé, o outro deitado, eles são perpendiculares. Esse centríolo está relacionado com o movimento de cílios e flagelos. Algumas células têm cílios, têm flagelos, para ajudar, por exemplo, na locomoção. Esses cílios e flagelos, orientar o movimento deles, é uma função do centríolo. Além disso, ele participa também da divisão da célula. Esse centríolo só tem na célula animal, vegetal não tem, nem bactéria nem vegetal, só animal. O lisossomo vai realizar a digestão celular. Ele vai digerir os alimentos que entrarem na célula, digere, aproveita tudo que der para aproveitar, o que não der para aproveitar, encosta na membrana e joga para fora. Vai ser eliminado. Esse lisossomo tem a função também de digerir partes velhas da própria célula. Alguma parte é autofagia ou autólise.
é digerir alguma parte que não está funcionando mais, que está velha. O lisossomo está presente, não tem na bactéria, está presente na célula animal. A vegetal geralmente não tem, são raras as células vegetais que apresentam lisossomo. Por que isso? Porque como a célula vegetal realiza o processo de fotossíntese, na fotossíntese vai ser produzido o alimento, que é a glicose. Já é produzido na forma de ser utilizado pela célula, não precisa passar pelo processo de digestão. Então, são raras as células vegetais que apresentam lisossomo. O peroxomo está presente na célula animal e vegetal. Esse peroxomo tem a função de degradar substâncias tóxicas. Por exemplo, aconteceu uma reação química na célula e aconteceu a produção de água oxigenada, que nós chamamos peróxido de hidrogênio. Se esse peróxido de hidrogênio ficar dentro da célula, é tóxico, vai matar ela. Então, o que o peroxomo faz? Ele produz uma enzima que vai quebrar essa água oxigenada em água e oxigênio. Água não faz mal para a célula, gás oxigênio também não. Então, vai degradar substâncias que são tóxicas para a célula, substâncias danosas para a célula. A mitocôndria. A mitocôndria está presente na célula animal e vegetal. A função da mitocôndria é a respiração celular. Então, a mitocôndria vai realizar a respiração celular e a respiração serve para fornecer energia para a célula. Então, precisa de ter mitocôndria para ter a respiração, para fornecer energia para a célula. O vacúolo. O vacúolo, a gente até fala vacúolo de suco celular. Esse vacúolo, ele é responsável pela regulação osmótica. Ele armazena algumas substâncias também e ele vai controlar a entrada e saída de água na célula. Então, osmose é o controle de água, né? É o transporte de água. Então, regulação osmótica significa que vai controlar a entrada e saída de água na célula. Está presente na célula vegetal, não tem na célula animal. O cloroplasto. O cloroplasto está relacionado com a realização da fotossíntese. A fotossíntese ela acontece para a produção de alimento, que é a glicose, e para a produção do gás oxigênio. O cloroplasto está presente na célula vegetal e não tem na célula animal. A carioteca. A carioteca vai ser a membrana nuclear, é o que vai segurar o material genético. Quando a célula ela é classificada de eucarionte, eu vem de verdadeiro, tem uma verdadeira carioteca. Então, a célula eucarionte, ela tem a carioteca, que seria essa membrana aqui, membrana nuclear, que vai segurar o material genético aqui. Isso é um núcleo organizado. Toda célula eucarionte tem núcleo organizado e, além do núcleo organizado, tem as organelas membranosas, retículo endoplasmático, complexo golgiense, mitocôndria. Então, o citoplasma vai estar cheio de organelas. Quem que vai ser formado por célula eucarionte? Os protozoários, os fungos, os vegetais e os animais. A célula procarionte. Pro vem de primeiro, primitivo. É primitivo, veio antes da carioteca. Então, o material genético aqui, o DNA, vai ficar solto no hieloplasma. Não tem essa membrana para segurar o DNA. Então, a célula procarionte é a bactéria e a cianobactéria. A única organela que está presente aqui vai ser o ribossomo. As outras organelas não, só o ribossomo. Então, a carioteca tem na célula animal, tem na vegetal. Lembrando que fungo e protozoário também tem. Nucleoplasma. Nucleoplasma é uma substância gelatinosa formada de água, proteína, que vai preencher a parte de dentro do núcleo aqui. O nucleolo. O nucleolo é um corpúsculo esponjoso, parece uma pequena esponja dentro do núcleo que vai ser responsável pela formação do ribossomo. O que esse nucleolo faz? O nucleolo ele é formado de RNA ribossômico. Então, o que vai acontecer? Esse RNA ribossômico, aqui dentro, vão ser formados grânulos, pequenos grãos,
o nome é esquisito, ribonucleoproteína. Então, são pequenos grânulos, pequenos grãos, que são enviados para o citoplasma e lá no citoplasma eles vão dar origem ao ribossomo. Então, se você retirar o nucleolo, destruir o nucleolo de uma célula, não tem a produção de ribossomos, consequentemente, não tem a produção de proteína. Esse nucleolo está presente na célula eucarionte, a procarionte não tem. Os cromossomos, mesma coisa que DNA. Então, o cromossomo já está presente na célula procarionte e na célula eucarionte. Essas partes aqui, ó, essas 4 partes, é que vão formar o núcleo de uma célula eucarionte. Agora, uma célula procarionte. A procarionte, ela só vai apresentar o cromossomo, que é o material genético. Lembra que cromossomo, mesma coisa que molécula de DNA. Vamos para as questões, então. Foi uma revisão, assim, geral do que vocês já viram no ano anterior. A número 1. Complete a tabela abaixo colocando a estrutura celular responsável pela função citada. Síntese de proteínas, ribossomo. Se alguém colocar retículo endoplasmático granuloso, também fica correto. Ou pode colocar os dois. Secreção celular, pacotou para liberar essa substância, complexo golgiense, ou complexo de Golgi, que é a mesma coisa. Permeabilidade celular, permeabilidade celular é a membrana plasmática. Fotossíntese, cloroplasto, respiração celular, mitocôndria. Número 2. Assinale a alternativa que no quadro abaixo indica os compartimentos celulares em que ocorre a síntese de RNA e a síntese de proteínas em animais e bactérias. No PET de vocês, não está correto, não tem alternativa correta. No formulário que vocês vão responder, eu vou fazer a alteração, claro, a correção, para que tenha a alternativa correta. Porque, olha, síntese de RNA e síntese de proteína. No caso da bactéria, a bactéria, ela não tem núcleo, não tem. Então, tudo na bactéria vai acontecer aonde? No citoplasma. Tanto a síntese de RNA quanto a produção de proteína. Ela não tem núcleo, então tudo acontece no citoplasma. Os animais, a síntese de RNA vai acontecer aqui, ó, dentro do núcleo. E depois a síntese de proteína lá no citoplasma. Então, aqui, ó, o DNA vai formar o RNA, aí depois aqui, ó, o nucleolo forma o RNA ribossômico, que vai formar o ribossomo, que vai formar a proteína. Então, no núcleo nós temos a síntese de RNA e no citoplasma nós temos a síntese de proteína. Então, como na tabelinha apareceu bactéria, síntese de RNA, citoplasma. Síntese de proteína, citoplasma, não tem núcleo. E nos animais, a síntese de RNA vai ser no núcleo e a síntese de proteínas no citoplasma. Aí no PET não tem alternativa correta, tá? Mas depois lá no formulário de vocês tem. Questão número 3. Leia o trecho da reportagem. Pesquisadores da USP descobrem como o músculo se regenera após o exercício. Grupo da Universidade de São Paulo observou que as atividades aeróbicas, atividades que precisam de oxigênio, promovem uma desejada expansão de células satélite. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, descobriram que a regeneração dos músculos, promovida pelo exercício físico aeróbio, é mediada por mudanças no consumo de oxigênio da célula satélite, um tipo de célula-tronco do tecido muscular. O achado pode ajudar na recuperação de lesões e no combate à perda de massa muscular associada à idade. O grupo da USP observou que as atividades aeróbicas promovem uma desejada expansão da célula satélite e desvendou importantes alterações metabólicas por trás do fenômeno. A investigação foi conduzida durante o pós-doutorado de Pablo Sávio Abreu Teixeira, com apoio de bolsa da Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a PESP. Então, tá falando da célula muscular. Esse textinho aí para encher linguiça. O gráfico abaixo está relacionado com a quantidade de energia que as células, identificadas como A, B, C, D e E, necessitam para o seu funcionamento.
Após a análise do gráfico, podemos informar que a célula muscular está representada pela célula muscular. Célula muscular tem um grande gasto de energia. E tem um outro detalhe, na célula muscular nós temos armazenado glicogênio. O que é o glicogênio? São moléculas de glicose que vão se unir para formar a molécula de glicogênio. É uma forma que nós temos para armazenar energia no nosso corpo. Conforme a necessidade, nós vamos quebrar esse glicogênio para obter a glicose e, consequentemente, a energia. Os lugares onde nós armazenamos esse glicogênio, nos músculos, nas células musculares, né? E no fígado. Então, a célula muscular que vai consumir muita energia, então vai produzir muita energia, até porque tem a reserva de glicogênio lá. Se você olhar no gráfico, olhando no gráfico, olha, qual que tem maior quantidade de energia? É a letra C. Isso. A célula com maior quantidade de energia é a letra C. Quanto maior a quantidade de energia, maior a quantidade de mitocôndrias, maior a quantidade de glicogênio, né, de glicose lá disponível. Então, é a letra C. Bom, pensa que o músculo, ele trabalha muito. Então, esse músculo, ele precisa de muita energia, né? Se ele precisa de muita energia, por isso que vai ser a letra C. Precisa de muita energia, ele tem que ter muita energia armazenada ali. Bom, espero que vocês tenham entendido a resolução da questão 1, 2 e 3. Claro que isso daqui é uma revisão muito rápida, porque o assunto é muito extenso, né? O PET de vocês, o PET 1, ele está fazendo uma revisão dessa parte de citologia. Então, depois, na próxima semana, nós vamos continuar com a nossa revisão. Como eu tinha dito no começo, a questão 1, 2 e 3 vocês farão essa semana e depois a 4 e 5 na próxima semana, tá bom? Até as próximas explicações. Fiquem com Deus.